Saúde para todos. Existem diversos motivos que fazem com que as pessoas aguardem com entusiasmo a chegada de dezembro, principalmente, ali da segunda metade do mês, o fim do ano. Tem o período de festas, tem o pagamento do 13º salário, tem as férias, chega aquele momento de reencontrar, de reunir a família, ali mais pertinho, tem as promessas de fim de ano, as renovações e para alguns tem até viagens e tudo isso deixa o pessoal ansioso, né? É uma época marcada por um clima de felicidade coletiva, aumentado pelas expectativas do ano novo que se aproxima. Porém, curiosamente, é justamente nesse período que muitas pessoas apresentam uma maior predisposição para o desenvolvimento de depressão, estresse e ansiedade. A chamada síndrome de fim de ano é uma realidade para muitos. E para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o médico psiquiatra, o Dr. Henrique Orlowski Didi. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar, sobre esse período, que é um período de transição, e tudo para nós humanos que gera mudança, gera transição, nos deixa inseguros, porque está vindo o novo, está deixando para trás o que já se passou, E também é um período de muitas cobranças, de balanço, que a gente vai ter que analisar tudo que passou, se nós cumprimos nossas metas, se nós atingimos nossos objetivos ou não. E também de maior período de atribulação, por conta das festas de final de ano, buscar presentes para os familiares, pegar a estrada movimentada, aeroportos cheios, quem for viajar, Então, esse termo, na verdade, é um termo popular, Tecnicamente não existe, mas a gente usa muito o sufixo "it", para traduzir alguma coisa que está patológica, Então, a síndrome de final de ano, ela é um transtorno, sazonal, adaptativo, e que acaba trazendo esse tipo de sofrimento justamente por esse período, dessa transição. Então, pode gerar sintomas ansiosos, sintomas depressivos, pode dar aquela dor no estômago, sensação de peso no corpo, sentir assim, uma dificuldade em realizar as tarefas, sentir um pouquinho mais para baixo, se não conseguiu, ou está se cobrando demais, sobre alguma situação. Então, tudo isso pode vir junto nesse período de maior tribulação, É um termo que começou a ser falado há 40 anos atrás, lá nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia. Sim. E hoje em dia, depois da pandemia, voltou-se também a ser mais falado sobre, justamente pela questão, de tudo que a gente passou, perda de familiares, Então, tudo isso traz bastante estresse e sofrimento para algumas pessoas, Isso que eu ia até perguntar para o doutor, porque tem muita gente que quando perde os familiares, quando chega o fim do ano, principalmente o Natal, o Ano Novo, faz esse balanço e sente mais falta, porque a gente sabe, que o luto é um processo muito individual, mas que tem datas que pesam mais emocionalmente para as pessoas. É algo que, para quem perdeu ali um ente muito querido, se preparar já para viver essa época, precisa estar de olho nisso? Com certeza, ainda mais se for um luto que traz muito sofrimento, um luto talvez que chega ao ponto patológico, Então, porque o Natal, Ano Novo é tradicionalmente, não só aqui na nossa sociedade latino-americana, mas mundialmente conhecido por ser uma reunião familiar, Momentos de renovação, de estar junto com quem a gente gosta, com quem a gente ama. Então, a perda do familiar também pode traduzir um sofrimento, que é um período que você vai passar e aquele familiar, infelizmente, não está mais lá. Uhum. E doutor, que dicas o senhor dá para a gente tentar evitar esse estresse durante o recesso agora de fim de ano, tentar evitar o dezembrite, A gente percebe até muitas vezes uma tristeza, tem muita gente que fica realmente triste ao longo do mês inteiro, Que dicas o senhor daria para a gente tentar passar de uma melhor forma, o mês e aproveitar a parte boa? Bom, não existe uma receita mágica, mas tem alguns pontos que são importantes. Acho que ter uma organização, tanto financeira como pessoal e de agenda, porque vai ter mais demandas, tanto de horários, já está vindo janeiro, a gente estávamos conversando antes, a proximidade da janeirite, E já vem as contas, Os impostos, os compromissos. Então, fazer uma boa gestão financeira, se organizar e também ter autopiedade, reconhecer o que teve de bom no ano, valorizar os pontos positivos, não olhar só para o negativo, que talvez, eventualmente, por alguma coisa, acabou não dando certo. E fazer planos realísticos, para o próximo ano, tendo a possibilidade para ter um ano tranquilo e ter metas atingíveis. Tem muita gente que nesse período do ano, principalmente assim, eu vejo as donas de casa e as mulheres, que é um período de cansaço, Porque elas se preocupam com fazer ceia,
compras, de presente, de Natal, que nem a minha sogra, ela gasta, eu acho que um dia inteiro com um enfeite de Natal em casa e uns 4, 5 dias antes fazendo comida para ceia. Qual que é o conselho para essas pessoas que se cansam mais no fim do ano do que durante o ano? Volto a dizer, questão de organização. Talvez ir diluindo isso já antecipadamente, não acaba deixando tudo para a última hora, né? Nós, como bons brasileiros, acabamos procrastinando muito. Então, já ir antecipando o que dá para antecipar e também valorizar o que tem de bom nisso, né? Tem um motivo por conta toda essa reunião, de todo esse esforço, né? Que é rever a família, reunir todo mundo. Então, também valorizar isso, que o processo fica mais leve e mais gostoso de se participar e viver, né? Tem também a ansiedade para quem vai descansar, né? Passar desse período também. Tem como a gente programar isso, assim, doutor? Porque a gente aproveita também esse recesso para descansar, né? Tem uma rotina aí muito puxada, pega ali esses diazinhos entre Natal e Ano Novo para ter um descanso. Tem que programar a hora do ócio também, o momento do ócio. Isso é saudável? Existe um período adequado, um tempo ali para a gente conseguir relaxar, para reabastecer as nossas baterias, doutor? Com toda certeza. Eu acho que, ainda mais na forma que nossa sociedade vem caminhando, com muita sobrecarga, com mídias sociais, cada vez mais a gente é cobrado e demandado até às vezes 24 horas, então ter essa programação de talvez deixar o celular um pouquinho mais de lado, já deixar as questões laborais bem elaboradas, bem resolvidas, para não ter nenhuma sobrecarga, seria bem interessante também para se permitir, né? Permitir ficar mais desconectado, mais voltado para si, para a família. Uhum. Doutor Orlowski, a gente sabe, né? As pessoas percebem, né? Que tem esse estresse, o cansaço do ano inteiro, muitas vezes a tristeza de ter perdido uma pessoa da família. Mas assim, quando que deve se procurar um médico, né? Quando deve se procurar um psiquiatra nesse cenário? A partir do momento do sofrimento. Se a pessoa, claro, não um sofrimento pontual de alguns momentos, né? Emoções todos nós temos, mas Sim. um sofrimento sustentado. A pessoa percebe que não está no basal dela, não está bem, está sofrendo por vários dias. Então, nesse ponto, talvez seja necessário procurar, né, um atendimento profissional. Tem outros dados, até as mais superficiais, não precisa ser só o sentimento de tristeza. Pode ser uma sensação de peso no corpo, sintomas físicos, né, gastrointestinais, dores, pode ser uma insônia, a pessoa não estar dormindo bem, também traduz que o humor não esteja bem, a ansiedade não está bem. Então, nesses momentos, talvez seja importante procurar uma ajuda profissional para se reequilibrar. Muito bom. Tá certo. Nós conversamos com o médico psiquiatra, Dr. Henrique Orlowski Didi, falou pra gente sobre a síndrome do fim do ano, que muitos têm chamado de dezembrite. E aí a gente respira fundo, tenta planejar e tem empatia com a gente mesmo. Doutor, muito obrigada. Uma ótima quarta-feira pro senhor e um bom período de férias. Muito obrigado. Obrigada.